Fala galera, beleza? Vamos começar uma série de eventos aqui sobre básico para concurso dentro do tópico processo penal. Mas vamos lá, já vou adiantar que de básico não tem nada. O que eu quero fazer? Vou trabalhar o tema inquérito policial com vocês, só que eu vou trabalhar de uma maneira diferente do que a gente grava geralmente. Eu vou mostrar o tópico e vou mostrar uma questão como que é cobrada e os tópicos principais, beleza? Então vamos começar essa primeira aula sobre inquérito policial. Já vamos começar do início, né? Muita gente tem dúvida do que vem a ser o inquérito policial. A primeira coisa que eu faço para o aluno é que o aluno entenda aonde está o inquérito policial. Vamos lá? Quando a gente fala de inquérito policial, a primeira coisa que eu quero que você entenda, você tem que ter a noção da chamada persecução penal, ou chamada persecutio criminis, que nada mais é do que um conjunto de atividades na qual o Estado deve executar, ele vai buscar a aplicação da lei penal. Então, para que o Estado aplique a lei penal a um fato, a alguém que praticou um fato aparentemente criminoso, o Estado precisa desenvolver diversas atividades. Isso é a persecução penal, que ela é um somatório de atividades na qual o Estado vai praticar para garantir ali, buscar a aplicação da lei penal. E nós falamos que a persecução penal, esse caminho que o Estado deve percorrer, ele é composto de duas etapas. Então, a primeira etapa da persecução penal, então olha só, entenda o seguinte, a primeira etapa é o que nós falamos da parte da investigação criminal. Então, a primeira etapa ela é composta da investigação criminal. Beleza? Investigação criminal. A segunda etapa da persecução penal, da persecutio criminis, é a etapa do processo propriamente dito. Quando na ação penal é oferecida a denúncia, a partir do momento que o juiz recebe a denúncia, isso aqui inicia após o recebimento da denúncia, tá ok? O marco aqui do início do processo é o recebimento da denúncia. Recebimento da denúncia. Beleza? E aqui, o que eu quero tratar com vocês, só para exemplificar, eu vou colocar a legislação, parte da legislação, alguns artigos, algumas questões, para que você entenda. A investigação criminal é um gênero, então eu não posso confundir, falar que toda investigação criminal, ela é executada por meio de inquérito, não é. Nós vamos ver que a investigação criminal é um gênero que eu tenho diversas espécies. Por exemplo, eu posso ter aqui o inquérito policial. Eu posso ter também, por exemplo, uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu posso ter também o procedimento de investigação criminal, que é o chamado PIC. O PIC, nós vamos ver, de acordo com a resolução 181, ela o artigo 15, instaurado aqui no âmbito do Ministério Público. Então, o Ministério Público pode investigar? Pode. O Ministério Público, se ele investigar, ele pode oferecer denúncia, ou fica suspeito, ou fica impedido? Nós vamos ver que a súmula do STJ 234 diz que não. Beleza? Mas a gente vai ver, eu vou colocar isso no quadro daqui a pouquinho. Primeira coisa, então, é você entender, se localizar. O que nós vamos focar? No estudo do inquérito policial, beleza? Que faz parte da primeira etapa da investigação, da persecução penal dentro de investigação criminal. Mas a CPI pode investigar? Pode. O MP pode investigar? Pode. Uma polícia militar pode investigar por meio de um inquérito policial militar? Pode. São diversos órgãos. Eu coloquei 3, não são só esses. Tem mais, beleza? Eu só quero mostrar para vocês que o inquérito policial não é algo indispensável. Vamos lá? E aí, o primeiro ponto de tudo aqui que nós devemos começar, depois de se localizar, é o conceito de inquérito policial.
Então vamos lá. Nós estamos estudando inquérito, nós vamos bater inquérito policial. E a primeira coisa que a gente tem que buscar entender é o seu conceito. Vamos lá? E eu vou separar o conceito de inquérito em pequenas partes, tá? Que fica até mais fácil de visualizar. Primeiro, o inquérito ele é um procedimento administrativo. Procedimento administrativo. Então, procedimento administrativo. Bacana. Não é um processo? Não. Inquérito policial não é processo. Aqui é a primeira pegadinha de prova, tá? Se colocar na tua prova que inquérito é processo administrativo, você marca errado. Não é, já está errada a questão, você já não precisa nem ler o resto. Beleza? Inquérito policial é um procedimento. Por quê? Porque é a autoridade policial que vai conduzir, não é um processo administrativo, é um procedimento. Até por isso que nós vamos ver as demais características aqui. Além disso, além de ser um procedimento, ele possui um caráter informativo. Caráter informativo. O inquérito possui um caráter informativo? O inquérito não acusa ninguém. O inquérito ele busca informações acerca da materialidade, das circunstâncias e da autoria do delito. É isso que o inquérito busca. Circunstâncias, materialidade e o indício suficiente de autoria. Beleza? Então, conceito de inquérito aqui, só retomando, procedimento administrativo de caráter informativo, presidido pela autoridade policial, presidida pela autoridade policial, aqui na figura do delegado de polícia. Bacana, mas e se o delegado de polícia não estiver ali dando aquela condução que se espera dele? O Ministério Público, como fiscal da lei, não pode ir lá avocar a presidência do inquérito? Claro que não, não pode. Por quê? Olha, volta para cá. Se o Ministério Público quer investigar, ele que instaure um PIC, um procedimento de investigação criminal. O inquérito policial, a presidência de um inquérito policial, a condução é privativa da autoridade policial. Beleza? Então, seguindo aqui no nosso conceito, vamos lá. Bacana, mas isso é básico. Vou mostrar para vocês que isso aqui cai em prova. Próximo pedacinho do conceito aqui, separando em partes. Bacana, qual é o objetivo? Para que serve o inquérito? Eu acabei de dizer, o inquérito serve para apurar. O objetivo do inquérito é apurar a materialidade, apurar a materialidade, apurar circunstâncias, indícios de autoria, né? Colocar a autoria já, indícios suficientes de autoria, a autoria e circunstâncias da infração. Beleza? Então, o que eu busco apurar aqui? Basicamente, que nós falamos de justa causa, principalmente, né? Materialidade e autoria. Eu quero saber, prova que o crime ocorreu, indícios suficientes de quem praticou. É isso que se busca, é isso que se almeja quando se instaura um inquérito policial. Eu quero conseguir provar a materialidade do delito e quem foi supostamente que praticou o crime. Nakano, mas não está julgando o cara aqui? Claro que não, é um procedimento administrativo, não é um processo, não está julgando ninguém. Neste caso, você vem aqui comigo e fala assim, Nakano, qual é a finalidade, então, do inquérito? Se ele quer, o objetivo é apurar a materialidade e a autoria, qual é a finalidade? Subsidiar o titular da opinio delicti, né? O titular da ação penal. Então, o inquérito ele tem a finalidade de subsidiar o titular da ação penal. O titular da ação penal. E aqui esse titular da ação penal, se for uma ação pública é o MP, se for uma ação privada
é o ofendido. Beleza? Então, o titular da ação penal pode ser o MP se for uma ação pública ou o ofendido se for uma ação privada. Agora, eu quero mostrar, você pode, gaguejei, volta aqui. Você pode falar para mim assim, Nakano, mas isso é muito básico. Olha só o que caiu já num concurso, inclusive, da Polícia Federal. Joga para mim na tela. Jorge, olha só, questãozinha. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto do crime, José passou a portá-lo municiado. Sem autorização, cadê a caneta daqui? Achei. Sem autorização e desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tá, beleza. Vamos ver o que ele vai perguntar. O inquérito instaurado contra José é um procedimento de natureza administrativa, primeira parte certinha, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade. Tranquilo. É isso aqui que se busca com o inquérito. Eu quero apurar a materialidade e a autoria da infração. Perceba? Vai subsidiar isso, vai servir para subsidiar o titular da ação penal. Então, o inquérito policial serve para apurar a materialidade e a autoria do delito. Questãozinha, vamos lá, volta para a questão. Questão certinho. Oxe, ficou tipo um 0. Questão certa. Beleza? Volta para mim, Matheus. O Matheus não. Jorge. Hoje, olha quem está gravando comigo. De manhã foi o Jorge, agora à tarde... Não, de manhã foi o Jorge, agora à tarde é o Matheus. Jorge e Matheus são os meus câmeras. Eu estou bem, hein? Vamos lá? Quer dizer, não é o Jorge, né, que está gravando também. Continuando, olha só. Agora vamos para um tópico que eu vou tratar de algumas características com vocês. Características do inquérito policial. Vamos lá. Dentro do inquérito policial, nós temos algumas características, tá? Eu vou listar aqui, a gente vai trabalhar com algumas e tem umas novidades em termos inseridas pelo pacote anticrime. Então vamos listar quais são as características aqui e na sequência a gente vai estudando cada uma. Nós temos aqui, o inquérito é um procedimento, tem uma característica de ser inquisitivo, inquisitório, ou a inquisitoriedade é uma característica do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento sigiloso, cuidado com isso. Por que fala cuidado, Nakano? Porque eu já vi pessoas falando que o inquérito é um procedimento público. Não é. Inquérito policial é um procedimento sigiloso. Beleza? E a gente vai ver que o artigo 20 assegura isso. Do CPP, é claro. O inquérito policial também é um procedimento que dispensável. Nakano, por que dispensável? Ele é dispensável porque eu já mostrei para vocês que eu posso ter outros meios de investigação. E a investigação, como nós vimos, não serve para apurar a materialidade e a autoria do delito, se eu já tenho isso comprovado. Olha o exemplo. Eu inclusive, já fui vítima de um crime de estelionato. Se eu conseguir comprovar por meio de provas ali, documentais, testemunhais, que seja, reunir tudo isso num requerimento e isso apresentar ao MP, e o MP se convencer de acordo com aquilo, com aqueles elementos informativos que eu apresentei, que houve o crime, o MP pode oferecer denúncia? Pode, sem problema nenhum, dispensando nesse caso o inquérito. Por quê? Porque eu já reuni tudo que serve para subsidiar o titular da ação penal. Beleza? Então, o inquérito é dispensável. Vamos lá. O inquérito policial também é um procedimento indisponível. Quando eu falo que o inquérito é um procedimento, tem uma característica de ser indisponível, significa que o delegado não pode arquivar. Ah, só isso. Decore e já era. Depois eu vou falar um por um com bastante calma. E vou mostrar questões para vocês, inclusive. O inquérito policial também é um procedimento que tem a característica da oficiosidade. Pode ser iniciado de ofício, mas somente em caso de ação penal pública incondicionada. O inquérito também tem a característica da oficialidade.
no momento certo, eu vou explicar a diferença entre os dois e quero que vocês sempre estudem os dois juntos, porque a banca gosta de enganar o candidato. O inquérito também tem a característica de ser um procedimento escrito. E o inquérito, ele é um procedimento discricionário. A discricionariedade também é uma característica do inquérito policial. Agora, logo de cara, eu quero trabalhar com vocês o seguinte. O inquérito policial é um procedimento inquisitório. Nakano, o que primeiro eu tenho que levar para a minha prova ao falar que o inquérito é inquisitório? No inquérito, eu quero que basicamente você entenda isso. No inquérito policial, não há contraditório, não há ampla defesa. Eu não estou dizendo que no inquérito policial o cara não possa constituir um defensor, beleza? Isso eu não estou falando. Ele pode sim. É um direito da pessoa que está sendo investigada constituir um defensor para te auxiliar ali durante o procedimento de investigação. Entretanto, isso não quer dizer que no inquérito policial tem contraditório e ampla defesa. Não vou aprofundar nesse tema, que a doutrina fala, que isso não quer dizer que não tenha, mas para a sua prova, ele é inquisitório porque não há contraditório e ampla defesa. E aonde que eu quero que você ligue um alerta? Olha só, preste muita atenção. Nakano, o artigo 14A, inserido pelo pacote anticrime, trouxe uma necessidade de citação. Então, olha só, o que foi criado aqui? Uma necessidade de citação da instauração de uma investigação, no momento que foi instaurado uma investigação, por exemplo, contra um membro da segurança pública que praticou um fato com uso de força letal. Ele vai ter que ser citado para constituir defensor. Só que olha só, essa citação aqui, a necessidade de citação, e aí a citação eu quero... Opa, desculpa. A citação eu quero que você entenda a citação como intimação. Aqui houve uma atecnia jurídica. Não seria o correto falar citação, sim intimação, tá? Então, quando você lê a citação, entenda intimação, mas não ache que a questão está errada se cobrar que o artigo 14 trouxe a necessidade da autoridade responsável pela investigação citar o investigado da instauração de um inquérito policial. Só que eu quero falar com vocês o seguinte, citação da instauração, né, aqui do inquérito ou de uma investigação, ou inquérito policial, mas pode ser qualquer outra investigação. Essa necessidade de citação, eu quero que você entenda o seguinte, não trouxe contraditório ampla defesa, tá? Isso não inseriu contraditório ampla defesa no inquérito policial. Isso que eu quero que você leve para sua cabeça. Nakano, quer dizer que o artigo 14, ao impor que o delegado tem que citar a pessoa que está sendo investigada ali da instauração para que ela constitua defensor em 48 horas, trouxe contraditório ampla defesa para o inquérito? Não trouxe. Isso que eu quero deixar bem claro. O que eu quero que fique mais claro, algumas informações, eu vou ler o artigo com vocês, mas principalmente é o seguinte. Quem são os sujeitos que esse artigo está tutelando? Sujeitos. Qual é o objeto? Quando eu falo objeto, significa dizer, o Nakano é um servidor público. O Nakano, se, por exemplo, for acusado de corrupção e abrirem uma investigação, foi instaurado um inquérito para investigar essa corrupção do Nakano, é correto afirmar que ele vai ter que ser citado da instauração? Não. E o porquê? Porque nós vamos ver no objeto que é somente quando for praticado um fato com uso de força letal. Vamos lá? Sujeitos, não se aplica a qualquer servidor público, tá? Isso se aplica somente aos membros da segurança pública ou membro das Forças Armadas. Olha só, se aplica aos membros que estão lá disciplinados no artigo 144 da Constituição Federal e os membros que estão lá dentro do artigo 142 também da Constituição Federal.
Só um detalhe extremamente importante. Quando você for ler essa possibilidade desses membros, lembre o seguinte, que os caras aqui das Forças Armadas, a eles somente se aplica, deixa eu até colocar em vermelho, somente quando estiverem em GLO. O que é GLO, Nakano? Em missão de garantia da lei e da ordem. O que isso significa? Significa que se você é ali um soldado, está lá no quartel, está pagando a sua hora, tirando o seu quarto de hora lá. E se você mata um outro soldado, ou mata um transeunte, está tirando seu posto no quartel, está no seu trabalho ordinário. Isso não é atividade de GLO. Neste caso, por mais que você tenha praticado um fato com uso de força letal, mas não estava em atividade de GLO, não terá essa necessidade de citar você da instauração de um procedimento de investigação para constituir defensor em 48 horas. Beleza? Então, somente quando tiver em atividade de GLO. Aí sim, se praticou um fato com uso de força letal, aí você tem o direito, está abarcado por essa regrinha aqui. E qual é o objeto, então? Já eu adiantei, né? Olha só, é quando esse membro aqui, esse agente, pratica um fato, olha só, um fato com uso de força letal. Uso de força letal. Detalhe, pode ser consumado ou pode ser tentado, tanto faz. Beleza? O bizu aqui é uso de força letal no exercício da função, consumado ou tentado, sem problema nenhum. Neste caso, se seja um membro da segurança pública ou, e aqui membro da segurança pública, você que está estudando para a polícia sabe, PF, PRF, PM, bombeiro, polícia penal, polícia civil, essa galera aqui que está na 144, se eles praticarem no exercício da função um fato com uso de força letal, inclusive pode ser lá abarcado pelas excludentes de licitude. Se for aberta uma investigação, a autoridade responsável vai ter que citar ele para que ele constitua defensor em até 48 horas. Então, olha só, essa citação é para quê, Nakano? Para que serve essa citação? Para que o investigado, olha só, para que o investigado constitua defensor, ele vai indicar um defensor em 48 horas. Nakano, mas e se o cara não responde a essa intimação, essa citação, ele não constitui defensor? Segue da mesma forma? Não. O artigo 14 também vai falar no parágrafo 2º que se não houver aqui indicação, no parágrafo, deixa eu só confirmar se é o parágrafo 2º, para não falar besteira. Deixa eu olhar aqui, peraí, Jorge. É isso mesmo, parágrafo 2º. No parágrafo 2º, vai falar que vai intimar a instituição. A instituição que ele estava vinculado à época do fato, para que a instituição também em 48 horas constitua um defensor. Beleza? Olha só, o que eu quero prestar atenção com vocês. Nakano, quem que vai fazer essa preferencialmente a defesa desse policial, desse servidor? Será a Defensoria Pública, isso está previsto no parágrafo 3º, 4º e 5º. Preferencialmente será a Defensoria Pública. Mas, Nakano, e se naquele estado não tem Defensoria Pública? Aí, a instituição vai ter que achar, vai ter que indicar um advogado para fazer, alguém para fazer a defesa, e o custos com esse patrocínio, com essa defesa, vai correr por conta do orçamento da instituição, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no texto de lei, olha só, extremamente importante. O 14A fala o seguinte: nos casos em que servidores vinculados às instituições do 144, policiais, que figurem como investigados em inquéritos policiais, militares, tarará, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal no exercício profissional, consumado ou tentado, incluído aqui as causas de excludente de licitude,
o indiciado poderá constituir defensor. Até aqui não tem problema nenhum, todo mundo pode constituir defensor na investigação. O detalhe vem aqui, ó, o parágrafo 1º fala: nos casos previstos no caput, o investigado deverá ser citado, e aí lembra que eu falei da citação, lei e intimação, da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor em até 48 horas. Aí o parágrafo 2º traz a previsão. Esgotado esse prazo, sem a nomeação aqui, com a ausência da nomeação do defensor, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição. E a instituição também vai ter 48 horas para poder indicar um defensor. E aí, seguindo, olha o parágrafo 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública. E olha só, vamos lá, o parágrafo 5º, importante. Leia o parágrafo 4º, ali é bem simples, ó. Ele só vai falar para a gente que a indicação de profissional que não seja da Defensoria deverá ser precedida de manifestação que não existe defensor público lotado naquele território, naquela localidade. E na hipótese de não atuação da Defensoria, os custos. Então, você vai ter que pagar alguém para fazer a defesa do servidor. O custo com o patrocínio correrão por conta do orçamento da instituição. Essa parte eu acho extremamente importante. Aí volta para mim, ô Jorge, volta para mim. Ó, deixa eu só procurar aqui um. Olha como é que isso cai em prova. Olha essa primeira questão de 2021. Joga aí para mim na tela. Leia atentamente o texto, tarará, vamos lá. Apolônio, policial civil, ao efetuar a prisão do homicida posteriormente identificado como Saturnino, foi surpreendido a tiros pelo referido suspeito, razão pela qual, a fim de se defender da injusta agressão, amparado pela legítima defesa, causa de excludente de licitude, revidou os disparos e alvejou o Saturnino 2 vezes. Ainda bem. Vindo este a falecer em razão das lesões sofridas e que foram a causa eficiente de sua morte. Apolônio comunicou o fato ao delegado de polícia responsável, que adotou as providências legais. Com fundamento no texto e com base no Código de Processo Penal, é correto afirmar, olha a letra A, a autoridade policial que presidir o inquérito determinará a citação do investigado Apolônio, que poderá constituir defensor para sua representação. Bom, é o que nós vimos agora no artigo 14A, correto? Nakano, eu fiquei na dúvida. Vamos ler as demais? Ó, a princípio eu colocaria essa, mas vamos ler o resto. Letra B. Como Apolônio agiu amparado pela legítima defesa, circunstâncias que excluem o próprio crime, não há que se falar em inquérito policial. Negativo. Tá? Vai ter que ser instaurada uma investigação, sim, para verificar se realmente foi um caso de legítima defesa. A autoridade policial instaurará inquérito policial e mandará arquivar os autos, tendo visto que ele... Não, delegado já... Ó, vamos lá. Delegado de polícia jamais arquiva inquérito policial. Brasil, característica da indisponibilidade. Letra D. A autoridade policial instaurará inquérito policial e, ao término das investigações, remeterá os autos ao Ministério Público, não havendo que se falar em citação ou constituição de defensor na fase da investigação. Também está totalmente errada. E a letra E, então já vamos aqui eliminando, né, para não sobrar dúvidas, é assim que eu gosto de fazer prova, vou eliminando e já era. A autoridade policial instaurará inquérito e determinará a citação de Apolônio apenas se ele conferir conhecimento dos autos. Porém, sem que haja direito de designação de defensor. Também está errado, porque ele tem que constituir ali, ele pode, constituir defensor no prazo de 48 horas. Se ele não fizer, decorrer desse prazo, a instituição é intimada para que também constitua defensor, e aí também tem o prazo de 48 horas, como nós vimos no parágrafo 2º do artigo 14. Beleza? Então vamos ver vamos continuar vendo como esse tópico é cobrado em prova. Olha só, essa questãozinha recente, apesar do concurso ter suspenso, parece que voltou, vai voltar, ninguém sabe nada, tem decisão contrária, mas vamos ver a questão. Joga lá, Jorge. A polícia militar, o policial militar deve ser citado da instauração de inquérito contra si em razão do cargo, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas do recebimento da citação. Vamos lá, responde comigo, certo ou errado. Eu vou apagar isso aqui,
só para deixar uma coisa para você. Pausa o vídeo e responde, certo ou errado. Não titubeia, não para. Olha só, o erro está aqui, ó. Deve ser citado neste caso o porquê que está errado, Nakano. Você acabou de falar esse diabo. Seguinte, meu brother, está errado porque ele não falou que o fato que esse policial praticou é com uso de força letal. Perceba aqui que eu falei que isso só se aplica, os objetos, volta para cá, Jorge, que esse objeto aqui é somente quando for fato relacionado com uso de força letal. Volta para a questão. E a questão não fala isso, ela fala que o cara vai ser citado de um inquérito instaurado contra ele. Opa, se for um inquérito sobre corrupção, sobre peculato, não tem essa necessidade aqui de citar ele, beleza? Então se atentem a esse tipo de cobrança. Ó, deixa eu mostrar para vocês, volta para mim, Jorge. Deixa eu só achar aqui o artigo, calma, não se apavore, Nakano. Olha o parágrafo 6º, 5º, 6º. Olha lá, deixa eu colocar aqui. O parágrafo, joga lá para mim, o parágrafo 6º do artigo 14A, ele traz a previsão aqui dos membros das Forças Armadas, que estiverem em atividade de GLO. Olha lá o artigo. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores vinculados a instituições expostas lá no 142. Olha a condicional aqui, desde que os fatos investigados digo respeitam para a garantia da lei e da ordem, tá? Quando eles estiverem em missões para a garantia da lei e da ordem. Tranquilo? Então, eu acho que neste caso aqui, espero que tenha ficado claro para que a gente possa continuar. Qualquer dúvida é só mandar na que eu não entendi, mas eu acho que ficou claro. Vamos apagar aqui e vamos agora falar sobre mais uma característica. E essa aqui eu acho muito massa, que eu já vi gente falando, talvez confundindo, não vou falar mal do professor, mas talvez ele se confundiu e a gente tem que tomar muito cuidado. Pelo seguinte, o inquérito policial é um procedimento sigiloso, ele não é um procedimento público. Apesar o fato do inquérito, dos atos administrativos serem lá, de acordo com o artigo 37 da Constituição, tem a publicidade como um requisito para a sua validade, o inquérito policial é um ato administrativo, entretanto, ele é sigiloso. Então vamos dar uma olhada nisso? Vamos falar sobre o sigilo. O inquérito é sigiloso, Nakano, mas como é que você pode... Eu quero que você prove, porque eu já vi gente falando que não é sigiloso. Olha só, o artigo 20, o 20 do CPP, fala pra gente que a autoridade policial assegurará o sigilo necessário à elucidação do fato. Vamos dar uma olhada? Deixa eu jogar aqui. Olha lá, o artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Volta para mim, Jorge. Então, o inquérito policial é um procedimento sigiloso. Está previsto no artigo 20. Nós podemos também, e a doutrina gosta de tratar com a gente, que sobre aquela divisão do inquérito. O inquérito, existe o sigilo, né, do inquérito chamado sigilo externo. Não quero que você decore, eu quero que você entenda, aí você não erra. E o sigilo interno. Beleza? O que é o sigilo externo? O sigilo externo é um sigilo a terceiros desinteressados. A imprensa, a mim, por exemplo, se tem um inquérito aberto contra o Jorge, que é o câmera, se não tem, esse fato não é relacionado à minha pessoa, eu não tenho interesse, esse inquérito para mim vai ser sigiloso. Por quê? Porque eu sou um terceiro desinteressado, beleza? O sigilo interno diz respeito às partes. Pergunto, o investigado, imagina que foi aberto um inquérito contra o Nakano, e aí o delegado solicitou lá, requereu ao juiz uma interceptação telefônica e o juiz deferiu. Pergunto, eu posso ter acesso a essa interceptação telefônica? Cuidado, se estiver em andamento, não. Por quê? Porque, imagina, se eu tiver acesso a tudo que o delegado está produzindo,
está, mesmo antes do delegado produzir, é claro que eu não vou praticar. Nesse caso, não vai ter eficiência aquela investigação. Então, o que cai em prova aqui? Não há sigilo interno, olha só, não há esse sigilo interno em relação ao juiz, em relação ao MP, o delegado de polícia, nem que se fala, ele que está conduzindo, não há sigilo interno em relação ao defensor. E aqui eu quero que vocês tomem cuidado. Muito cuidado. Quando a gente fala em relação ao defensor, o que eu quero que você entenda, Nakano? Em relação ao defensor, nós temos que observar as regras da súmula vinculante 14. Beleza? O que diz a regra da súmula vinculante 14? Que o defensor do investigado no inquérito ele tem acesso aos elementos informativos que já estiverem documentados. Então, esse defensor do investigado, ele tem acesso, vamos colocar aqui, ó, ele tem acesso aos elementos informativos, aqui está a expressão, já documentados. E a gente vai ver como isso é cobrado e explorado muito, muito, muito em prova. Beleza? Isso aqui é o termo que você precisa guardar. Já está documentado. Já documentado. Se os elementos informativos estão documentados, o advogado chega lá para o delegado e fala, delegado, eu quero ter acesso aqui à investigação que o senhor está produzindo contra o meu cliente. O delegado fala assim, negativo, o inquérito é sigiloso, você não tem direito a ter acesso aqui. Não, tem sim. Se, preste atenção, esses elementos informativos já estiverem documentados, já foi concluído aquele ato, aquela diligência foi realizada. Por exemplo, foi realizada uma busca e apreensão, e aquela busca e apreensão já foi lá, tudo que apreenderam já está redigido e já consta dos autos. O delegado não pode negar acesso. É incorreto, tá? Não é certo ele negar acesso ao advogado se aquele objeto faz direito ali, é direito, né, de defesa relacionado à defesa do seu cliente. Beleza? Com isso, você consegue já começar a entender. Ah, entendi por que o inquérito é sigiloso, né, cara? Por que o inquérito é sigiloso e por que ao advogado não dá acesso, mas, quer dizer, não se nega o acesso ao que já está documentado. Aí você fala assim, Nakano, mas qual que é o objeto do sigilo? Eu ainda estou meio confuso contra isso. Qual que é o objetivo? Por que o inquérito é sigiloso? Para e pensa. O objetivo do inquérito ser sigiloso, a gente vê dois objetivos muito claros. Primeiro, garantir a eficiência da investigação. Garantir eficiência das investigações, ou, né, garantir a intimidade, preservar, olha só, preservar a identidade, preservar a imagem do investigado. Pense o seguinte, às vezes a razão, o fato por si só de você saber que está aberta uma investigação, foi aberto um inquérito contra o Nakano, contra fulano, já gera assim, nossa, o cara é um criminoso. E às vezes pode ser que aquela notícia crimes que chegou no delegado e que acabou gerando a instauração de um inquérito não seja verdadeira. E imagina isso, o tão ruim que é para a imagem da pessoa. Às vezes o julgamento social é até pior do que o julgamento da justiça, beleza? Você fica estigmatizado como um criminoso. Então, nós vamos preservar a imagem, né, do investigado e garantir a eficiência das investigações. E aí, eu trago para vocês mais um ponto. No artigo 20, no parágrafo único, olha só, no artigo 20, parágrafo único, artigo 20, parágrafo único, ele estampa para a gente o princípio da presunção de inocência.
Ah, Nakano, não entendi. Calma que você vai entender. Princípio da presunção de inocência. Princípio da presunção de inocência, que significa que ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ah, Nakano, mas eu li o parágrafo e não entendi. Vou ler com vocês aqui. Olha só, joga lá, Matheus. Ô, Jorge. Jorge e Matheus, vamos lá. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Perceba, quando você... Isso aqui é importante para você que está estudando. Volta para mim. Você que está estudando, passou para a carreira policial e está preocupado com a fase da FIC, né, de preenchimento da FIC, ficha de informação confidencial. A fase da investigação social. Nakano, porra, muita gente eu recebo essa pergunta, cara, pensa, é uma das que eu mais recebo. Nakano, tem um BO contra mim na polícia, seja por A, por B, eu fui pego na lei seca, Nakano, isso pode me reprovar na investigação social? Eu falei, você já respondeu? A gente precisa saber, eu preciso ter dados. Não adianta você falar assim que você tem um BO respondendo, eu preciso saber qual é o BO. E tem gente que fala assim, não, tem um amigo meu, Nakano, que foi preso por tráfico de drogas, está sendo investigado. Será que ele pode ser policial federal? Eu falei, seu amigo ou você? Para, né? Vamos entender. Só que o que eu quero que vocês entendam aqui é que se quando for pedido o seu atestado, você tiver que apresentar seu atestado de antecedentes criminais, e você for lá na polícia solicitar esse atestado não pode ter referência lá nesse atestado falando assim, ó, o Nakano responde a um inquérito aqui, tem um inquérito aberto, tem isso aberto, não pode. Por quê? Porque ele ainda é presumidamente inocente. Então, o parágrafo único estampa isso. O Nakano não pode ser reprovado numa fase de investigação social de algum concurso porque ele está respondendo a algum fato, sendo que ele ainda é presumidamente inocente. É claro que, dependendo da natureza do delito, fica difícil você passar nessa investigação social. Mas o que eu quero trazer para vocês é o que está aqui estampado no artigo 20. Beleza? Deixa eu só ver aqui, Matheus. Ó, continuando aqui dentro da parte do sigilo, né? Falando, vou estampar essa súmula aqui, ó. A súmula vinculante 14, que cai pra caramba em prova. Vamos dar uma olhada nela? Joga lá, Jorge. É direito, súmula vinculante 14. E aqui, vamos lá, é redundância, preste atenção. Nakano, não precisa falar que é súmula vinculante 14 do STF? Não é errado falar, só é redundante. O porquê? Porque somente o STF edita a súmula vinculante, beleza? Voltando. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de defesa. Tranquilo? Ó, aí outro fato, vamos lá. Outra característica. O inquérito é um procedimento dispensável. Aqui eu acho que não precisa muita explicação. O porquê? Porque eu posso ter outros elementos, outros procedimentos que vão buscar a materialidade, vão conseguir angariar a materialidade e o indício suficiente de autoria para subsidiar o titular da ação penal. Posso ter uma CPI, posso ter a PIC, né, instaurada um procedimento de investigação criminal instaurado no âmbito do Ministério Público. Vamos dar uma olhada? Olha só. Por que é dispensável? Por exemplo, eu posso ter uma CPI. Dá uma olhada na CPI lá. Comissão Parlamentar de Inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo. Beleza?
Então, sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao MP para que promova a responsabilidade civil ou criminal. Agora, o que eu quero que você entenda aqui? Eu tenho a CPI, eu vou trazer só o que eu quero que você guarde. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela possui requisitos. E quando eles cobram geralmente esses requisitos, tá? Qual é o requisito aqui? Primeiro, é requerimento de 1/3. Eu preciso de requerimento de 1/3 dos membros. Eu preciso de um fato determinado. Não pode ser aberta uma CPI para investigar um fato genérico, fato determinado. E essa CPI precisa ser por prazo certo. Ah, Nakano, mas pode ter prorrogação se for difícil a elucidação? Pode, mas desde que dentro da mesma legislatura. Além disso, o Ministério Público pode investigar? O Ministério Público pode investigar, sim. Ele vai instaurar o quê? Um procedimento de investigação criminal. Vamos dar uma olhada? Olha só. A Resolução 81 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, no artigo 15, diz o seguinte: os atos e peças de procedimento investigatório criminal são públicos. É aqui um alerta, tá? Ele está falando da PIC. Isso aqui é lá do PIC, Procedimento de Investigação Criminal. São públicos. Já caiu essa questão, salvo engano, no STJ, falando que trazia esse texto. Os atos e peças do procedimento da PIC, do PIC, né, do procedimento, são públicos. Salvo, olha só a exceção, nada aqui é absoluto, gente. Salvo disposição legal em contrário por razões de interesse público ou conveniência. Na prática, todos que eu já acompanhei é dado esse caráter sigiloso, porque senão eu não garanto a eficiência da investigação. O texto traz, o artigo 15 traz que a regra é que eles sejam públicos, salvo, e aí geralmente o Ministério Público ele coloca essas exceções, seja para garantir a eficiência ou por conveniência da investigação. Beleza? Tá, vamos dar uma olhada? Nakano, volta aqui de novo, já volto para a questão. Nakano, e quando o MP, ele investiga, ele fica impedido? Não, coloca assim, a participação do MP na fase de investigação não torna impedido ou suspeito, isso com base na súmula do STJ 234. Tranquilo? Então, quando você vê isso aqui, você tem que estar aliado a essa súmula 234, fica fácil de lembrar. Vamos lá, volta para a tela. A participação do membro do Ministério Público na fase investigatória não acarreta seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Tranquilo? E agora vamos fazer algumas questões. Essa primeira eu já fiz, que era sobre o conceito de inquérito, né? Vamos lá, tá certa essa primeira. Vamos lá, próxima. Essa aqui a gente já fez também. Isso, nós já fizemos, foi letra A. Beleza? Essa era a letra A do Apolônio. Vamos lá. Essa questão a gente já fez também, que a defesa apresentará a defesa em 48 horas, nesse caso, deve ser citado. Podendo constituir o defensor em até 48 horas, nós vimos que está errado, porque ele não falou qual é o crime que esse policial militar praticou, então não é em qualquer fato, não é em qualquer instauração de inquérito que deve ser citado. Vamos lá. O inquérito tem caráter inquisitório, questão aqui a gente não fez ainda. Então, a respeito dos procedimentos de investigação, vamos lá. O inquérito policial tem caráter inquisitório, dispensando a ampla defesa e o contraditório, motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados ao defensor. Pô, questão muito errada, né? Porque até aqui, olha só, até aqui a questão está certa. O inquérito deixa eu apagar aqui, peraí. O inquérito policial tem caráter inquisitório, dispensando. Até aqui está certinho. Aí o final, razão pela qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados. Está errado. Então volta para mim. Cuidado com essas questões que o começo está certinho e você já vai lá e se confunde e marca certo no final da alternativa. Pare e pense. Quando a questão, principalmente na CSPNB, ele gosta de colocar ou o erro no começo, ou o erro lá no meio disfarçado, ou o erro no final.
Então, leia a questão e entenda. Se tiver errado no começo, e você vê que no final ele está falando que isso não pode, a questão vai estar certa. Então, preste muita atenção, tá? Eu faço sempre por partes. Primeira parte, está errado. Ou, neste caso, dessa questão estava certa. A segunda parte estava errada, então a alternativa está errada. Beleza? Vamos lá, mais uma questão. Odete filmou Januário, empresário famoso, em conversa com um político. Segundo Odete, no encontro filmado, Januário estaria oferecendo dinheiro ao político em troca de vantagens indevidas em determinado processo licitatório. 7 dias após o ocorrido, ela veiculou, a Odete veiculou o vídeo em suas mídias sociais. O vídeo alcançou alta projeção nos noticiários. Diante da repercussão, o político negou a propina e Januário apresentou-se espontaneamente a uma delegacia, acompanhado de seu advogado, para prestar esclarecimentos. A partir da situação hipotética precedente, julgo o item a seguir a respeito do tema de inquérito policial. Durante o inquérito policial, dada a sua natureza administrativa e inquisitorial, até aqui beleza, é administrativa, é inquisitório. Não se garantem, olha só, não se garante o contraditório ampla defesa, razão por que o advogado Januário não poderá requisitar diligências ou propor perguntas ao delegado? Está errado, né? O inquérito não há, até aqui, não se garantem, perdão, primeira parte, segunda parte, né? Não se garantem o contraditório ampla defesa, até aqui está certo, segunda parte está certo. Razão porque o advogado Januário não poderá requisitar diligência. Ele pode. Nós temos o artigo 14 do Código de Processo Penal que diz que as partes, tanto o indiciado como a vítima, pode propor diligências que serão realizadas ou não a critério da autoridade. Não é porque o inquérito é inquisitório que a parte não pode pedir, propor que o delegado ouça uma testemunha, por exemplo. Ou a defesa pode pedir para o delegado, por exemplo, para que ele realize um exame de corpo de delito. E neste caso, o delegado não pode se negar a realizar um exame de corpo de delito se a infração deixou vestígios. Isso por conta de imposição do artigo 158 do CPP, que diz que nas infrações que deixam vestígio, ou seja, nos crimes não transeuntes, o exame de corpo de delito é indispensável, não podendo ser suprido pela confissão do acusado. Beleza? Então, a questãozinha está errada pelo final dela, tá? Até a segunda parte estava boa, agora o final falando que não pode requisitar diligência, torna a alternativa errada. Vamos para mais uma. O inquérito a respeito da ação penal, vamos lá. O inquérito policial é dispensável, até aqui está certo, para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada em elementos exigidos em lei. Questãozinha certa. Então, o inquérito é dispensável? Sim, para a promoção da ação penal, desde que a denúncia ela esteja minimamente consubstanciada em elementos exigidos em lei. E quais são aqui os elementos, os principais, né? Principalmente o que o inquérito busca? A materialidade, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Beleza? Seguindo, próxima questão. O inquérito policial pode ser dispensado com base em elementos colhidos em inquérito civil instaurado para apurar ilícitos administrativos. Pode ser dispensado o inquérito? Inclusive, eu posso usar as informações de um inquérito civil, de um PAD, por exemplo, para subsidiar uma ação penal, uma denúncia? Posso. Questãozinha certa, PC Alagoas 2021. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma questão. Oi. Não falou comigo? Então bora. Achei que falaram comigo. A exposição dos motivos do Código de Processo Penal traz a seguinte colocação. Em favor do inquérito policial, como instrução provisória antecedendo a propositura da ação penal, um argumento dificilmente contestável. É ele uma garantia contra apressados e errôneos juízes, formados quando ainda persiste a trepidação moral causada pelo crime ou antes de que seja uma exata visão conjunto dos fatos, nas circunstâncias objetivas e subjetivas. Mas a pergunta vem outra, olha só, sobre o inquérito policial e sua obrigatoriedade, assinale a opção correta. Olha que essa questãozinha eu achei muito interessante, da Polícia Civil do Paraná. Olha a letra A. O mero registro, e essa questão é muito boa, tá? O mero registro da ocorrência. Então, imagina que você vai lá na polícia e registra um BO.
do crime não traz em seu bojo a existência de condição de procedibilidade para instauração do inquérito. A letra A, volta para mim, Jorge. A letra A está falando simplesmente o seguinte: se o Nakano for a uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência, o registro desse boletim de ocorrência por si só pode dar causa, obriga o delegado, e aqui, ó, se você olhar para o termo, fala da sua obrigatoriedade, obriga o delegado a instaurar uma investigação? Claro que não. Ah, obriga. Não, cara, porque o delegado vai verificar aquele BO registrado pelo Nakano, eu fui lá e comuniquei um crime, ele vai verificar se existe procedência. Se não tem, naquela informação que eu disse, não tem nenhuma materialidade, não tem nenhum indício de autoria, não tem nada, o delegado vai olhar e ele pode não instaurar. Então isso não gera, tá, a obrigação do delegado instaurar inquérito policial simplesmente com base no registro de um boletim de ocorrência. É preciso que o delegado verifique a procedência daquelas informações. Mas faz assim, ó, Nakano, eu fiquei com muita dúvida na letra A, então vamos fazer o seguinte, faz uma interrogação na letra A e vamos para as demais. O inquérito policial poderá ser dispensado pelo MP, beleza, no caso de ação penal pública condicionada à representação. Mas não é dispensável, não tem nada a ver, isso aqui já torna errada essa segunda parte aqui, ó. Não tem nada a ver que a ação é pública ou não, que ele pode dispensar o inquérito, tá? Se ela é pública condicionada ou ela é pública incondicionada, o MP pode dispensar o inquérito desde que ele já tenha as informações necessárias para a propositura da ação, beleza? Vamos lá, então a letra B não pode ser. Letra C. Dado seu caráter provisório e administrativo, beleza, o inquérito policial é dispensável para a propositura da ação penal se a vítima souber, ao menos, quem seja o autor do delito, pois os elementos de convicção serão apontados na ação penal. Não, pessoal, olha só. A vítima souber ao menos quem seja o autor, ele vai precisar também de... Lembra, o que se busca com o inquérito? O que eu preciso? Eu preciso de prova da materialidade do delito e indício suficiente de autoria. Então a letra C não pode ser. Letra D. Caso o delegado entenda que não há justa causa, para o trâmite do inquérito poderá mandar arquivar. Essa aqui estava muito fácil, né? O delegado não arquiva inquérito. É ele o competente para instaurar, mas ele não pode arquivar. Ele tem que relatar, concluir, enviar para o MP e cabe ao MP decidir se pede o arquivamento ao juiz ou não, ou de acordo com o novo artigo 28, ele mesmo arquiva. Mas a gente vai falar isso no momento correto. O inquérito policial somente poderá ser dispensado nas ações penais de natureza privada. Não, pode ser dispensado em qualquer tipo de natureza. Então, o gabarito realmente, letra A, só sobrava A para marcar, não tinha como marcar outra. Beleza? Então, vamos lá, continuando aqui as questões. Olha, o inquérito policial é procedimento administrativo, preparatório inquisitivo presidido por autoridade policial que tem o objetivo de investigar a prática de delitos para reunir provas acerca da materialidade e indício suficiente de autoria, a fim de viabilizar uma ação penal. Nesse sentido, vamos lá. O advogado devidamente constituído poderá ter acesso aos elementos, aos autos de inquérito policial, sendo certo que tal acesso apenas ao que se refere a elementos já documentados. Bom, eu acho que não tem dúvida de acordo com a súmula vinculante 14, beleza? Marcaria a letra A, mas vamos analisar as demais. Como o inquérito policial é presidido por autoridade policial, cabe a ela decidir sobre seu arquivamento. Aí tá de sacanagem, né? Porra, isso aqui você vê muito desde 1900 bolinha. Não errem isso. Letra C. Tratando-se de flagrante, tratando-se de prisão em flagrante no delito de estelionato, questãozinha boa essa, o delegado de polícia está obrigado a instaurar inquérito, mesmo que a vítima não compareça. Isso aqui, olha só, é a letra C. Presta atenção. O artigo 171, que trata sobre estelionato, ele teve uma atualização pelo pacote anticrime lá no parágrafo 5º, que disse agora que a regra é que os crimes de estelionato sejam de ação penal pública condicionada. Ou seja, se o crime é de ação pública condicionada e não houver representação, o delegado não pode lavrar o auto de prisão em flagrante, beleza? Então ele não pode instaurar o inquérito policial se não houver representação. Ela é condicionada, nesse caso, a representação, ela se torna uma causa de uma causa de procedibilidade é uma condição de procedibilidade para a instauração
para iniciar a persecução penal, seja o inquérito, seja a ação penal. Ah, Nakano, isso é regra, tá? Exceção, olha só, cuidado com isso aqui. A ação de estelionato, ela continua pública e incondicionada, preste atenção em mim. Vamos lá, eu quero que você entenda. Em regra, o crime de estelionato hoje, se a vítima... Em regra, o crime de estelionato é condicionado à representação. Significa que, se o Nakano foi vítima de estelionato, o delegado toma ciência, o cara foi preso em flagrante. Ele pode ser até conduzido para a delegacia, mas o delegado não pode lavrar o auto de prisão em flagrante se o Nakano não for lá e falar: eu quero investigar esse fulano, beleza? Eu quero processar ele. Se eu não manifestar, eu não representar, não pode ser iniciada a persecução penal. Lembra da persecução penal? 2 etapas? Nem o inquérito e muito menos a ação penal. Agora, se o crime de estelionato, a vítima, for administração pública, for um maior de 70 anos, preste atenção, não é idoso, não é maior de 60 e não é 60, é maior de 70 anos, criança, adolescente ou deficiente mental. Neste caso, o crime de estelionato, quando essas pessoas forem vítima, quando esses sujeitos forem a vítima de estelionato, o crime continua sendo de ação pública incondicionada, e aí o delegado pode instaurar o inquérito independentemente de manifestação dessas pessoas, que eu acabei de citar. Vamos lá. Ah, Nakano, não vi isso. Parágrafo 5º do artigo 171. Letra D. O inquérito policial é capaz de produzir provas que poderão fundamentar de modo exclusivo o entendimento do juiz para eventual sentença condenatória. Não, porque nós temos... Não pode, tá? Fala que pode. Por que não pode, Nakano? Artigo 155 do CPP. Fala que o juiz não pode fundamentar a decisão condenatória unicamente em elementos informativos escolhidos na fase da investigação. Beleza? Ela tem que ser comparado com outros elementos informativos. Isso como regra, né? Salvo provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Mas isso a gente fala em aula de provas. Eventuais nulidades ou irregularidades ocorridas no inquérito policial contaminarão o processo. Pessoal, vamos lá. Nós vimos que o inquérito é dispensável. Logo, se ele é dispensável, se existe eventual nulidade nesse inquérito, algum vício, isso não contamina a ação penal, beleza? Então não contamina. Brasil, letra D não pode ser, letra C, E também não pode ser, só sobramos para nós a letra A, gabarito da questão. Vamos lá, olha essa questãozinha também aqui recente. Analise a seguinte situação hipotética. Por intermédio do noticiário televisivo, fulano soube que estaria sendo investigado por envolvimento em crimes de fraude à licitação na compra de equipamentos para a Prefeitura de Belém do Pará. Cautelosamente, decidiu contratar um advogado para acessar os autos de inquérito. Munido de competente procuração, o seu procurador se dirige à delegacia para ter vista dos autos da investigação e o servidor que atende nega acesso ao procedimento por conveniência policial. A atitude desse servidor, vamos lá, ele pode negar? Olha só, correta, pois o sistema investigativo tem discricionalidade para manter rígido em relação... Não foi correta. Equivocada, pois todo inquérito deve ser público? Não, tá errado demais. Vamos lá. Letra C, correta, pois o princípio constitucional administrativo da publicidade não se aplica ao inquérito policial. Ó, não tem nada a ver, tá? Apesar de o princípio da publicidade não ser a regra no inquérito policial, porque ele é sigiloso, essa questão não pode ser. Aí você fala assim, ah, Nakano, mas eu fiquei na dúvida, então faz o seguinte, ó, marca essa, mas vamos ver as demais. Equivocada, pois o advogado é indispensável à administração da segurança pública e da justiça. Não. Letra E, equivocada, pois é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório e realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de defesa. Perceba, ficou na dúvida entre a C e a I, mas quando você chega na E, você verifica que ela é a súmula vinculante 14. Beleza? Questãozinha tranquila. Vamos lá. Olha mais uma questãozinha boa. No que se refere aos direitos individuais, aplicação dos princípios, vamos lá. É garantido ao defensor do investigado o pleno acesso aos documentos já anexados em procedimento investigatório, mesmo que o inquérito seja classificado como sigiloso. Questão certinha. Por quê? Porque se defensor do investigado,
se esses elementos informativos já estão documentados, tá, e anexado no procedimento, então o advogado tem direito, sim, no interesse, né, no direito de defesa, ter acesso a esses elementos, beleza? Vamos lá. Nos termos da legislação processual vigente, o MP não está limitado à prévia instauração de inquéritos policiais para promover ações penais públicas, ainda que a apuração seja complexa, a apuração dos crimes seja complexa. O que está dizendo a questão? Que o MP não precisa, ele não está limitado a ter que instaurar um inquérito para poder oferecer uma denúncia. Mesmo que o crime seja complexo, se ele já tem os elementos necessários ali, a materialidade, indício suficiente de autoria, que o convenceram que o crime ocorreu, ele pode oferecer a denúncia, ele não está limitado. Então, questãozinha certa. Vamos lá? Olha só. O exercício do controle externo, né? No exercício do controle externo da atividade policial, o MP, além de fiscalizar o atendimento das normas que regem a polícia, requer a instauração de inquérito e requisita diligências. Aí a pergunta é, a participação do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia? Questão certa com base na súmula do STJ 234. Só pegar a súmula, copiar e colocar na questão. Então, volta para mim, Jorge. Pessoal, perceba o que eu fiz. Eu fui colocando o tópico, fui mostrando como que é cobrado, e eu acredito que dessa maneira você não tem como precisar e errar, né? Não precisar estudar de novo, tá? Só rever e fazer questões. Se você pegou o que eu coloquei no quadro, colocou no seu caderno, foi escrevendo, acompanhando pelas questões, não precisa rever, faça só as revisões, não precisa assistir aula novamente de inquérito. E faça questões que eu sei que neste ponto aqui você não tem como errar. A gente vai continuar, a gente está fazendo um projeto aqui de básico, mas de básico não tem nada. Eu vou aprofundar o tema, vou aprofundar o que é necessário para o seu concurso de carreiras policiais. Eu te garanto que ao final dessas 3 aulas aqui, dessa playlist que a gente está criando no YouTube, você não vai precisar assistir nenhuma outra aula de inquérito policial e você tem tudo para gabaritar as questões, beleza? Então, vem comigo e vamos mudar de vida.